Usurpação. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao canal El Tarayavé, um canal independente, sem vínculo religioso, com o propósito de elucidar a Bíblia Sagrada. Eu me chamo Otávio Rosa, venha comigo nessa jornada pela Bíblia Sagrada. Toda religião existente tem o seu Deus. Logo, todos têm o seu nome. Entretanto, a religião cristã, ela não é assim. O Deus na qual a religião cristã acredita chamar Deus, porém, Deus é um título dado uma entidade espiritual e não um nome próprio, sem dizer que eles ainda dividem em três pessoas distintas. Mas vamos lá. O Deus do cristianismo é o mesmo Deus do judaísmo, certo? Conhecido como Messias, nome em hebraico, e que em romano pronunciamos Cristo. Então, logo, se um judeu convertido ao cristianismo tem o Messias e Cristo como a pessoa, o mesmo Deus, então, como explicar a trindade da igreja cristã? Na sua mensagem, o Senhor Jesus Cristo é categórico em dizer que a sua natureza é celestial. Todavia, não se fazendo disso, usou-se da natureza humana para padecer como homem, sentindo, desejando, passando pelas mesmas coisas que nós, porém sem pecado, para demonstrar que, sim, somos capazes de vencer, de enfrentar e vencer os desejos da carne. Sendo assim, por que tentar dividir o seu Deus? O Senhor Jesus Cristo, melhor dizendo, o Senhor Jesus é o Cristo, logo ele é o Messias dos judeus. E ainda que esses o renegue, e é Yahvé dos hebreus. Por amor à humanidade, Cristo se diminuiu, todavia não deixou de ser Deus absoluto. Porém nós não podemos dividi-lo para justificar nossa cultura religiosa. A palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, está escrito. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque para nós um menino é nascido, para nós o filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro. E o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Toda a Bíblia fala sobre o Senhor Jesus Cristo, que foi dado à humanidade para a salvação. Sendo assim, no dia do Senhor Jesus Cristo, o governo deste mundo
estará sob o seu comando. E todo mundo lhe renderá e lhe chamará por nomes, a fim de exaltar o seu grande nome, a sua grandeza por toda a terra. Entretanto, os pronomes dados ao Senhor Jesus Cristo não irá dividi-lo, ou mesmo criará novos deuses. Porque para os órfãos, Cristo será Pai. Para os velhos e cansados, Filho. Órfãos, solitários e abandonados, Espírito Consolador. E assim por diante. Mas certo é, o Senhor Jesus Cristo sempre será Deus para aquele que verdadeiramente creem nele. A palavra do Senhor no livro de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No versículo 2 continua: e ele estava no princípio com Deus. Capítulo 1, versículo 3 agora. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito, se fez. No versículo 4 de 1 João: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No versículo 5: e a luz brilha nas trevas, e as trevas não compadecerão. O cristão precisa compreender que o Senhor Jesus Cristo, ele é o seu Deus. Pois como pregar o Evangelho de Cristo se não conseguimos esclarecer para as pessoas quem é o nosso Deus? Quem sabe na sua cabeça esteja claro a representatividade do Senhor Jesus Cristo. Todavia, isso pode gerar uma confusão mental nas pessoas. Isso, hipoteticamente, pois tem muito cristão perdido sobre quem é o seu Deus. Se você seguir mais adiante na sua Bíblia, agora no capítulo 20, no versículo 28 de João, capítulo 20, versículo 28. E Tomé respondeu e disse: meu Senhor, meu Deus. Até o apóstolo Tomé, o incrédulo, reconheceu a divindade de Cristo ao chamá-lo de meu Deus. Então, como explicar essa divisão celestial? E o pior foi a resposta do Senhor Jesus Cristo. Se você ler mais adiante, no versículo 29 de João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 29. E disse-lhe Jesus: Tomé, porque me viste, tu creste? Abençoados são os que não viram e creram. Temos visto, lendo, testemunhando o poder de Cristo. Porém, continuamos apáticos sobre Cristo como Deus absoluto e continuamos a dividi-lo para explicar a tradição religiosa. Em Romanos capítulo 9, versículo 5, dos quais são os pais e dos quais, segundo a carne, veio Cristo,
que sobre todo, que é sobre todo, Deus bendito para sempre. Amém. Cristo está acima de todos, seja nos céus ou na terra, e assim por toda a eternidade. E quem de fato deseja a salvação terá que aprender isto. O Senhor Jesus Cristo é o Deus absoluto. Não existe o Deus que é Pai e um outro que seja Espírito. Cristo é o que é quando precisamos. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, está escrito: o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. E no versículo 16, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja elas trono ou denominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. O Senhor Jesus Cristo é o Deus invisível, que se fez carne para remir a humanidade dos seus pecados, sendo Ele o princípio e o fim de tudo que existe. Com Ele tudo se fez, para Ele tudo se faz. Em Tito, no capítulo 2, no versículo 13, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Por isso, sempre que falarmos aqui no canal Leia a Bíblia, nós sempre falamos aqui para que você deve examinar, para que você deve ler a Bíblia Sagrada. Se tu queres conhecer o teu Deus, leia a Bíblia. Ela te esclarecerá sobre quem é Cristo. E se ele divide em três, sendo um ao mesmo tempo. Aquele que a religião matou por inveja e por não gostar de ouvir a verdade, é o mesmo que, como um cordeiro, derramou seu sangue, sem questionamento, em prol da humanidade, de forma voluntária e amável. E ao terceiro dia, o resplendor da sua glória invadiu o mundo e transformou a vida de todos aqueles que nele creem. A magnitude de Cristo não se diminui por se fazer homem e habitar no meio de nós. Antes, pelo contrário, mostra a sua grandeza diante as falsas pinturas que a humanidade tem de um Deus, seres divinos que são intocáveis, vistosos, inclinados para cima. Sendo assim, finalizamos dizendo: não usurpa de Cristo, não omita em chamar de Deus.